Olá, amigas e amigos do Mosaico, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao programa Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. Confira neste programa uma entrevista com Ilan Stulman, empregabilidade e empreendedorismo 50 a mais na CIP, Academia Judaica e muito mais. No oferecimento Einstein Hospital Israelita, vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gotthilf. Ronão, é com você. Semana passada, um grupo de imbecis se reuniu na frente da sinagoga Park East, em Manhattan, aos gritos de morte ao exército de Israel, enquanto algumas pessoas berravam: "Nós temos que apavorá-los". O rabino-chefe dessa sinagoga, Arthur Schneier, é um sobrevivente do Holocausto de 95 anos, que nasceu em Viena. Ele teve a oportunidade de ver de perto, em Nova York, o mesmo tipo de gente que destruiu sinagogas, lojas e casas, feriu e matou judeus na Noite de Cristal em 1938. Nova York acaba de escolher um novo prefeito chamado Zoran Mandani, antissemita de carteirinha. Eu ia incluir idiota, mas isso seria uma redundância. Pois bem, Mandani já tinha deixado claro que apoia a intifada, a luta armada em qualquer lugar do mundo contra a presença de judeus em Israel. Disse isso numa cidade cujo brilho tem que ser atribuído aos seus imigrantes judeus da Europa. Uma cidade que ainda hoje tem mais de 1 milhão de judeus. E como prefeito eleito, ele teve que se manifestar. E sua manifestação foi a seguinte: o prefeito recém-eleito desencoraja a linguagem que foi usada no protesto de ontem à noite. Ele acredita que todos os nova-iorquinos devem ter a liberdade de entrar numa casa de orações sem serem intimidados. E atenção agora, e que esses lugares sagrados não devem ser usados para promover atividades em violação à lei internacional. Foi isso mesmo que vocês ouviram. Como ele não consegue enfrentar a realidade, ele preferiu a mentira e insinuou que a sinagoga Park East estaria violando leis internacionais. Que crimes de guerra estariam sendo cometidos pelas famílias que lá se reuniram na quinta-noite? Provavelmente os mesmos que os judeus alemães cometeram para sofrerem uma noite de cristal. Na última semana, a Congregação Israelita Paulista realizou o evento Empregabilidade e Empreendedorismo 50 a mais. O Mosaico, é claro, esteve presente. Confira como foi. Amigos e amigas do Mosaico, eu falo diretamente aqui da CIP. O futuro em construção, empregabilidade e empreendedorismo para 50 a mais. Sim, esse assunto tão em voga, tão em pauta, hoje é discutido aqui na CIP. E você acompanha tudo isso comigo no Mosaico. Partiu? Vamos nessa! A CIP ela sempre atuou nessa área de empregabilidade e maturidade. Então, acho que é um tema muito autêntico, né? Que atualmente as pessoas elas estão mais longevas e falar sobre empreendedorismo, empregabilidade 50 a mais é um tema atual. Acho que é fundamental. Na Maturia, a gente trabalha com esse público 50 a mais e a gente vê ainda muito nichado, muito fechado, ainda poucas iniciativas voltadas para esse público de forma geral. Então, a CIP se abrir e mostrar, né, de forma proativa que atende esse público de quem é da comunidade, de quem não é, e olhando para a questão de trabalho, de futuro, empreendedorismo, reinvenção profissional,
é fundamental, porque muitas vezes as pessoas acham que isso de carreira e tal é coisa mais para jovem, quem já é mais velho não tem possibilidades novas, e muito pelo contrário, a gente está vivendo muito, então tem muita coisa nova para aprender, então ter um espaço para isso, para novos aprendizados, para conexões, fazer networking, conhecer novas pessoas é fundamental. Espero que seja o primeiro de muitos, porque as pessoas estão precisando e aqui é um espaço ótimo para isso. Acho que as pessoas cada vez estão entendendo mais que elas vão precisar cuidar delas mesmas, né? Que não depender do INSS. Tem até uma brincadeira, né? Que INSS significa isso não será suficiente. Então, tem outros métodos, outras formas de fato você resolver isso. Quanto antes você começa, melhor. Então, quanto mais jovem você guarda pensando no longo prazo é ótimo. Mas também nunca é tarde para começar. A gente tem casos muito legais aí de pessoas com seus 60, 72 anos, uma cliente de 72 anos, que a gente conseguiu ajudar a organizar os investimentos, o planejamento financeiro, e agora realmente ela conseguiu dar a volta por cima. Como é que a gente se prepara para ter 50 anos, 60, 70? Como é que a gente quer viver os próximos anos da nossa vida? A gente teve um aprendizado de como viver até os 50 ou 60, de como viver estando trabalhando numa empresa ou numa carreira pela vida toda. Isso foi o que eu aprendi, né? Eu me formei em psicologia para trabalhar com isso a minha vida inteira. Nunca pensei em me aposentar. E eu não estou falando de INSS, eu estou falando de aposentadoria, de parar de trabalhar. Nunca pensei em parar de trabalhar. E agora a gente tem essa necessidade de viver mais, a gente vive mais, então a gente tem a necessidade de saber e de criar uma nova forma de longevidade. Como é que eu quero viver esses próximos 20, 30, 40 anos? Porque a gente vive hoje um etarismo muito forte. Então, a própria pessoa 50 a mais, num determinado momento da vida, ela fica se perguntando, será que eu ainda sou capaz de alguma coisa? Última palestra acontecendo aqui, sendo encerrada, uma noite de sucesso aqui na CIP. Eu volto pro estúdio. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui! Chegou o momento do quiz da semana. Roda a vinheta. Quem foi Gilad Shalit? Opção A, um jornalista israelense. Opção B, um soldado israelense. Opção C, um diplomata israelense. Opção D, um cozinheiro israelense. As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam o super livro Senhor Mosaico. Nós vamos para um rápido intervalo, vocês não saiam daí. Boas novas! Pela primeira vez na sua história, o Mosaico vai ser visto em todo o Brasil. Em São Paulo, nas terças e quartas, às 21 horas, pelos canais 8 da Vivo e 9 da NET. No resto do Brasil, vamos ao ar aos sábados, às 21 horas, pela Sky e Oi no canal 28, pela Claro via Embratel no canal 3, pela Vivo Fibra, canal 239 e pela nossa TV brasileira, canal 20. Outra novidade é o WhatsApp Judaico. Ele consolida o que de mais importante ocorre no noticiário mundial de interesse da nossa comunidade. Entre gratuitamente através do link na bio do nosso Instagram. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Nós aqui do Mosaico entrevistamos Ilan Stulman, diplomata israelense, nascido no Brasil, foi cônsul-geral em São Paulo, embaixador na Argentina e embaixador nos Emirados Árabes. A gente confere agora o bate-papo. Amigos do Mosaico,
Faz 12 anos que eu estou esperando a oportunidade de ter uma nova conversa, um novo bate-papo com Ilan Stulman, que me conhece, eu conheço ele quando nós dois andávamos debaixo da mesa. O Ilan foi o cônsul-geral de Israel em São Paulo e depois ele foi o embaixador de Israel na Argentina. Foi ele que abriu as relações diplomáticas de Israel com os Emirados e ele está de volta em São Paulo como representante da Universidade de Tel Aviv. Ilan, obrigado por arrumar aí um minuto. É um sempre prazer. E não são 12 anos, porque quando eu estava em Dubai a gente também teve um papo. Você se lembra. Olha só, a memória do Ilan está melhor do que a minha. Ilan, tem coisas que, de certa forma, pertencem ao passado agora para você, nós vamos falar do presente já, mas eu queria saber, conhecendo um pouco da história de antissemitismo da Argentina, como foi para você ser o embaixador de Israel lá? Na verdade que foi bem bom. Foi? Com todo o antissemitismo da Argentina, hoje em dia, no meu período tinha o único rabino que é ministro de um governo federal na história, que era o rabino Sérgio Bergman, que hoje em dia é o presidente do movimento reformista internacional. Sim. Ele era ministro do meio ambiente. O ministro de Direitos Humanos, que na Argentina é muito sensível pelos desaparecidos, também era outro judeu. Assim que eu estava muito bem assessorado e sim, eu não senti nenhuma... Ao contrário, quando eu terminei o meu termo, o Ministério de Relações Exteriores me deu uma homenagem que eles deram para o rei da Espanha e para o embaixador de Israel. Assim e até hoje, a verdade é que eu tenho... Ótimos relacionamentos. Ótimo relacionamento com a Patrícia Bullrich, que é a ministra de Segurança, Luiz Petri, que é ministro de Defesa. São todas pessoas que... E o Milei eu não conheço, mas o Milei está rodeado de judeus ortodoxos que são... assim que a Argentina não... O antissemitismo está lá, mas está lá em camadas de gente que hoje em dia não está no poder, não tem muita importância. Aí você faz uma mudança radical e vai parar nos Emirados, meio que até antes de se estabelecerem relações diplomáticas. Sim, sim. Que, aliás, isso motiva uma história curiosa. O Ilan, que se chama Ilan Stulman, filho dos saudosos Davi e Sima Stulman, que foram os dirigentes do movimento Hazit dentro da CIP, ele agora adicionou ou substituiu o nome da minha mulher. Pelo nome da sua mulher, que é? Starosta. Starosta. Explica pra gente por que nós temos agora mais um sobrenome aí. Primeiro, não é o meu sobrenome é esse, já não é mais Stulman. Não é mais Davi Stulman, ok? Eu uso ele ainda, porque claro. Aqui esse é meu nome de verdade, mas quando me ofereceram ir para Dubai, não tinha ainda relações diplomáticas, então eu não podia ir, e o meu nome era muito conhecido, porque toda a carreira que eu fiz diplomática, se alguém botasse no Google Ilan Stulman, ia saber que eu sou um diplomata israelense. Então me exigiram mudar de nome, e eu vim para o Brasil por uma semana. Daniel Bielski, que é meu amigo, arrumou, não sei como ele fez isso, mas ele fez isso. Uhum. E depois de uma semana saí com cartão, como diz o RG, e passaporte e tudo com outro nome. E daí nós tivemos que fazer um curso, também eu e a minha esposa, que mal fala hebraico, fizemos um curso na agência de inteligência, como se comportar, etc. Porque nós estávamos ali, o governo sabia quem a gente era, sim. Tinha uma pessoa na embaixada americana que em caso de dificuldade a gente fugia para lá, e o resto ninguém sabia quem a gente era. Então, no escritório que a gente tinha se falava inglês, todo mundo fala inglês. Tinha outros diplomatas, tinha uma equipe toda, era uma embaixada mais ou menos funcionava. Só a placa é uma companhia. Israel tinha, e eu posso falar isso hoje porque já saiu um livro sobre isso, tinha em outros lugares também, e tem ainda hoje em dia essa metodologia, mas no final das contas eu tive que perder o nome por 7 anos. Eu posso voltar em Israel, posso voltar o ano que vem,
Mas já não me importa. Eu sou Sturman, mesmo que não está escrito no meu passaporte, esse é meu nome. Como foi trabalhar nos Emirados? Olha, foi, vamos dizer, o contato com os Emirados foi uma descoberta para mim. Por isso que também eu quis ir, porque eu queria ver como é viver num país árabe, que nos primeiros meses a gente entrava na rua e você vê um cara vestido com a roupa tradicional e você já fica assim, você vê uma mulher. Quando nós saímos agora, e não pelos Emirados, nós temos minhas filhas, melhores amigas da minha filha grande, a Hessa é uma mulher árabe, que a mãe é uma religiosa ortodoxa e ela é super amiga da minha esposa e a gente se fala, cada 2 semanas a gente faz um call, esses meses que a gente está fora. Meu melhor amigo em Dubai é um palestino, e Fuad Sadi, de Nablus, mudou completamente a minha percepção do que é um árabe muçulmano, completamente. Porque nós temos essa imagem de árabe muçulmano, todos são Hamas, terroristas, e não. Tem uma minoria que uma minoria grande, bem grande, mas tem gente completamente normal. E gente, sei lá... É de se supor que nem todo mundo é radical? Não, nos Emirados, todo mundo não é radical, porque os radicais não têm muito futuro na vida. Porque eles não são uma democracia, eles são um sistema de governo que é diferente, que para eles serve. Funciona. Eles têm 7 Emirados, cada Emirato tem um sheik, e o sheik mais ou menos é a lei. Ele decide como vai ser, o que vai ser. E assim, a primeira vez que eu fui encontrar o chefe da polícia secreta deles, eu perguntei, Excelência, como é que vocês estão lidando com a Irmandade Muçulmana? O cara abriu um sorriso, Excelência, não se preocupe. Tem alguns que ainda estão vivos, mas eles estão todos presos. Essa foi a resposta dele. Não se pode, tem uma lei que você não pode rezar fora de um lugar que é determinado para rezar, que seja uma mesquita ou uma sinagoga, que em Dubai não tem, mas tem uma em Abu Dhabi. Então você não vê pessoas na rua rezando como em Israel ou em qualquer outro país árabe. E quando você está dentro, o discurso do imam não é um discurso dele, é um discurso que vem de Abu Dhabi, do ministério. Então eles não têm esse problema. E teve até um caso, alguns anos atrás, eu não sei se chegou isso, você pode procurar isso no YouTube, que o ministro de Relações Exteriores dos Emirados estava num congresso na Europa e ele falou, eu quero falar em inglês porque tinha tradução. E a mulher, ele disse, não, nós temos tradução. Ele disse, não, eu quero que vocês entendam. Ah, sim, nós podemos traduzir. Ele falou, não, eu quero que seja ipsis litteris, que vocês entendam exatamente aquela palavra. Exatamente, ele disse, se vocês, os europeus, acham que os movimentos muçulmanos, vocês acham que vocês conhecem o Meio Oriente, conhecem movimentos esses, vocês não conhecem. E se vocês não aprenderem, vocês vão pagar caro, como hoje em dia está acontecendo. Então, eu não encontrei nenhum emirato que fosse contra Israel ou contra eu como israelense, judeu, vivendo lá. Absolutamente nada. Palestinos, sim. Depois da guerra, teve alguns que cortaram comigo completamente. E teve alguns que ficaram mais perto. Ao contrário, porque nós... Cada um tem uma empatia. Eu tinha uma empatia o que estava acontecendo com ele e ele sabia que eu tenho um filho que está fazendo um militar de carreira, que estava desde o primeiro dia até 3 meses atrás dentro de Gaza. E tudo bem. E ele perguntava como é que está teu filho e eu perguntava como é que está tua família, como está. E assim que, resumindo, para mim foi uma abertura de olhos. Eu conhecia muçulmanos, é uma piada, mas na verdade não é tão piada assim. Eu conheci eles pela mira do meu fuzil dos anos do exército. Interessante a sua observação. O Ilan tem muitas histórias para contar e nós certamente temos muito interesse em ouvir. Como elas são razoavelmente extensas, nosso tempinho é pouco, vamos guardar a segunda parte para o próximo programa. O Mosaico volta já já. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio,
procure o barco e o banco dos especialistas. Quem sabe, safra. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Suzano, uma startup de 100 anos. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. A Academia Judaica é uma startup de educação criada com o objetivo de facilitar o amplo acesso ao tesouro milenar da cultura e sabedoria judaica. Vamos conferir o que a Academia separou para o Mosaico esse mês. Olá, Rony, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui representando a Academia Judaica para mostrar o que a Academia Judaica está fazendo. Nós estamos agora preparando um curso que vai sair na próxima temporada, que se chama Os 5 Pilares da Torá, que é bem interessante, eu acho. Eu sou meio suspeito para achar que é interessante, porque fui eu que preparei o curso. E ele se baseia em frases selecionadas da Torá que tiveram e têm inflexão no mundo de hoje. Frases que impactam, na verdade, há 3.000 anos, 4.000 anos, como o mundo vive e que evoluem, o significado delas evolui em relação à cultura geral do mundo ocidental, basicamente, mas do mundo inteiro, se vocês pegarem num sentido mais amplo. O curso é estruturado em 5 aulas e cada aula fala de um tipo de relacionamento. A primeira aula fala do relacionamento entre Deus e os humanos. A segunda aula fala do relacionamento entre humanos e humanos, pessoas e pessoas. A terceira aula fala do relacionamento entre o humano e a sociedade, o local de cada pessoa dentro do grupo em que a pessoa vive, dentro do grupo social, da sociedade, da nação, etc. A quarta aula é uma aula boa para quem gosta de ecologia, que é a relação do humano com a natureza. A gente vai ver como a Torá, naquela época, pensava na natureza, ou na preservação, ou na destruição, não vou dar spoiler, tem que ver o curso para entender, mas o humano é a natureza. A quinta aula fala como a cultura judaica religiosa ritualizou a Torá. Como essa mensagem toda que tem na Torá foi colocada dentro das rezas diárias, de que maneira, de que forma aquela mensagem enorme da Torá foi condensada em poucos minutos, ou não tão poucos talvez, dentro da reza judaica, dentro do ritual judaico. Então é a ritualização da Torá. E tudo isso, evidentemente, mostra a grandíssima, enorme relevância da Torá para o judaísmo e, basicamente, da Torá para o desenvolvimento da humanidade. Porque esse nosso povo pequeno, sempre em minoria, conseguiu criar uma estrutura de pensamento que impacta o mundo até hoje e vai continuar impactando durante muito tempo. Então esse é o curso, espero que todo mundo venha e muito obrigado pela oportunidade de falar. Rupem os tambores, é hora de descobrir a resposta do quiz da semana. A alternativa correta é opção B. Gilad Shalit foi um soldado israelense que foi capturado pelo Hamas em 2006 e manteve-se em cativeiro por mais de 5 anos. Sua libertação ocorreu em 2011 após uma ampla troca de prisioneiros, tornando-se um dos episódios mais marcantes e emocionantes da história recente de Israel. E aí, você de casa, acertou? A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Como todo jovem, ele acabou seu curso secundário e foi fazer o serviço militar, e depois de um ano ele foi sequestrado pelo grupo terrorista Hamas que controla Gaza. E lá ele ficou por 5 anos sem direito a sol, sem direito a visitas, sua única distração, uma televisão
onde ele via jogos de futebol. Esforços foram feitos no mundo inteiro para tentar libertá-lo e só depois de 5 anos Israel o trocou por mais de 1000 prisioneiros palestinos que estavam nas prisões de Israel. É exatamente isso. Gilad Shalit fala pouco, mas o que o mundo falou sobre ele foi imenso. E por isso, agora que ele está em paz, em liberdade, em Israel, vai continuar seus estudos, ele resolveu conhecer o país dos grandes jogadores de futebol. Veio aqui ao Brasil, foi até o Museu do Futebol, que fica aqui no estádio do Pacaembu, foi assistir a final de Santos e Corinthians em Vila Belmiro, sabia a escalação de todo o time brasileiro da Copa Mundial na África do Sul. Enfim, um rapaz jovem que diz, quero recomeçar a minha vida. Ele merece e Israel, sem dúvida nenhuma, fez muito bem de fazer todos os esforços para libertá-lo. Chegou o momento do Pinata Música da semana. תמיד בסוף היום יש איזה רגע קטן, הלב שלי שוקע כשהאור נעלם, קשה לי לראות בדרך אליך. רציתי לדבר איתך על מה שבלב, על רגע מאושר, לא רק על מה שכואב. עשה לי טובה, אל תסתיר את פניך. תמיד אתה יודע מתי, אם התרחקתי מדי, כמו ילד הולך לאיבוד, צעקתי אליך. שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה זה גוף ונשמה, בשביל מה? רוצה להיות קרוב אליך, שנה ועוד שנה. בשביל מה? ומי אני כאן בלעדיך? אמיר דדון. As velas de Shabat devem ser acesas na próxima sexta-feira, às 18h18 ou quando você chegar em casa. O Kabbalat Shabbat da Beitel Rua Caçapava 105 acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Certo? Tudo que é bom dura pouco. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom, Leitraot. Tchau, tchau. Fui!